sobre a ideia de indústria cultural. Tudo é produzido pensado em gerar o mínimo de esforço possível. Somos todos consumidores e somos todos produtos. A lógica do capital tende a transformar tudo em um produto passível de ser consumido. Então, nessa ideia de gerar menos esforço, quanto mais simples for a fórmula, quanto mais simples for a constituição da coisa, quanto mais conhecida já for a ideia, menos esforço de reflexão. E menos esforço de reflexão, para esse caso específico, é uma condição melhor. A ideia é da arte enquanto entretenimento, algo a ser consumido facilmente. Uma ideia de fuga da vida, uma ideia de ausência de reflexão, uma ideia sempre buscada de oferecer algo dentro do mesmo padrão, dentro da mesma fórmula, que seja mais facilmente reconhecível e consumível por causa disso. A ideia de arte, ela abala conceitos, ela causa desconforto, ela incomoda. Quando você experimenta uma arte com a qual você não está habituado a dar audiência, a acompanhar, você percebe um certo abalo em você. Aquilo te incomoda, te afeta. A indústria cultural, com seus produtos, busca exatamente o contrário. Quanto menos reflexão, quanto menos incômodo, quanto menos ficar aqui, melhor. Vai mais na emoção, vai mais no interior, que você não pense muito. Que você busque o cômodo, o superficial, a leveza, que seja algo tranquilo e que não te incomode, que te mantenha seguindo o fluxo. É mais ou menos por aí. A expressão indústria cultural, ela foi cunhada por Horkheimer e Adorno, Max Horkheimer e Theodor Adorno, em 1947, na obra Dialética do Esclarecimento. A ideia fundamental de cunharem esse termo seria criar um afastamento da ideia do termo cultura de massa. Hoje a gente entende o que é cultura de massa. Mas naquele momento a sensação que se tinha é que cultura de massa poderia estar aproximada da ideia de uma cultura da massa, uma cultura das massas, surgida no interior das massas, da população. E aquilo que a gente hoje trata como cultura popular. A ideia da cultura popular, ela vem de dentro da população e cria suas ramificações. A ideia da indústria cultural, do surgimento do termo indústria cultural que os dois cunharam, foi na ideia de trazer assim, olha, isso é produzido fora, isso é uma indústria que traz para as massas uma cultura, uma produção, um conteúdo. Então, criar essa diferenciação de forma muito evidente, chamando de indústria cultural, para afastar a ideia de que aquele conteúdo é produzido pelas massas, mas ele é produzido para as massas, se diferenciando do que a gente conhece hoje como cultura popular, que vem de dentro dessa população. E se a cultura popular, que vem do povo, ela tem um caráter espontâneo, ela nasce ali dentro, o produto da indústria cultural se distingue radicalmente disso. Ela vem uma manifestação... qual seria o termo melhor? Uma manifestação maquinal, construída, planejada e produzida exteriormente, sob a égide do capital, sob a égide da lógica de consumo, do lucro, para ser inserida na população e aquilo ser consumido facilmente. A ideia de indústria cultural, ela passa pela ideia da expansão da lógica do capitalismo sobre a cultura. Se o capitalismo fabrica um computador, um celular, se ele fabrica produtos que você consome, essa lógica se expande também para o domínio do capital e também em outras áreas, sobre os corpos, sobre a natureza, sobre as relações humanas, sobre o conhecimento, a ideia de expandir esse domínio também sobre o campo da produção cultural. É aí que se diferencia basicamente. Enquanto a cultura popular é espontânea, a indústria cultural, o que a gente chama também hoje de cultura de massa, é feita sobre a lógica planejada e não espontânea. E aí eu anotei aqui alguns pontos para ressaltar bem qual é a ideia da indústria cultural. A transformação da arte em mercadoria, a hierarquização das qualidades, isso é melhor porque vende mais, isso nem tanto porque não é aquilo que chama atenção, não é aquilo que de fato o mercado deseja. A incorporação dos novos suportes de comunicação,
a ideia de reprodução simbólica. Quanto mais isso puder ocupar espaço, ser distribuído, melhor para a lógica da indústria cultural. A capacidade desses produtos em antecipar a reação dos receptores, em criar uma prescrição. Olha, você vai gostar disso. Eu vou vender isso para você porque você precisa disso. É isso que você vai gostar, é isso que você vai ouvir. Que você vai admirar, vai apreciar, vai achar belo. É por aí. A ideia de reprodutibilidade técnica, que afeta, de algum modo, a autenticidade da arte. Aquilo que é reproduzido em escala deixa de ter o conceito de unicidade. A ideia vendida pela indústria cultural, mas questionada por alguns teóricos, de um consumidor passivo. E uma falsa, o principal elemento que é bom a gente atentar, uma falsa identidade entre o universal e o particular. A ideia é que os discursos vendidos pela indústria cultural fazem você acreditar o seguinte: olha, aquilo que é interessante para o público de São Paulo, do Rio de Janeiro, também é interessante para o público daqui da Bahia. Aquilo que vende bem na Europa, nos Estados Unidos, também deve ser interessante ser consumido aqui. As populações são diferentes, as ideias são diferentes, as identidades são diferentes, mas ela cria, através dos seus discursos massificados, uma ideia de falsa identidade entre o que é universal e entre o que é particular, objetivando, logicamente, a ideia de mais consumidores disponíveis. E uma ideia de um apego, de uma afeição sempre ao novo, sempre ao manifesto daquilo que é imediato, daquilo que é o mais atual, o melhor é o mais novo. O mais interessante é o que está acontecendo agora. O foco é essa linha de pensamento. Então eu falei anteriormente que alguns criticam a ideia de um consumidor passivo. Lógico, a gente não pode encarar a indústria cultural como uma coisa tão determinista. É preciso reconhecer que ela afeta significativamente, mas, obviamente, existem outros meios, outros caminhos de reflexão, de pensamento. Esse determinismo não é uma posição parcial, é uma ideia de que esse indivíduo seja extremamente passivo, é desconsiderar o processo crítico, de educação, de toda uma série de possibilidades desse consumidor pegar aquilo que está sendo prescrito pela indústria cultural e falar: beleza, isso aqui é bacana, eu reconheço, isso aqui nem tanto, não quero. Mas isso passa necessariamente por um processo de estabelecimento de crítica, de reflexão. O próprio Adorno, que cria o conceito de indústria cultural, ele reconhece que o consumidor da indústria cultural não é um completo estúpido. A indústria cultural fica num constante diálogo estratégico, tentando atingir o máximo possível, tentando expandir o máximo possível, e do outro lado a gente tem que ter os mecanismos de resistência a esse processo, tentando estabelecer um processo de crítica. Mas se a gente pensar enquanto massa, é um tanto quanto difícil fugir desse determinismo. Obviamente, a perspectivas mais individualizadas, a gente passa, de algum modo, a tentar criar um processo de reflexão, mas isso é um tanto quanto complicado, um tanto quanto difícil. Talvez seja uma coisa que, mais do que a gente traga respostas, a gente possa trazer interrogações a respeito de pensar todo dia nos estudos de como a gente pode encontrar um caminho para dialogar de forma saudável com esse sistema. Acho que é o desafio principal que fica, e talvez seja uma boa questão para a gente tentar responder. Como negociar com um sistema que está tão estabelecido em termos de discursos, de ideias, de conceitos, e como se isentar disso de forma saudável, mas sem se desligar da realidade, tentando bancar o diferentão, tentando bancar o alheio ao sistema. É muito cômodo, às vezes, quando você tem um determinado nível de informação, você tentar partir para uma crítica. Porque o povo assiste muita novela, fica alienado, e eu não assisto televisão em casa. Se você não assiste televisão em casa, você não está tendo informação. Então, provavelmente, o alienado está sendo você. Eu acho que não é um caminho de isolar a indústria cultural, porque você não vai isolar a indústria cultural, mas um caminho de pensá-la criticamente
e colaborar com que os outros pensem criticamente antes de se colocar num pedestal de eu sou acadêmico, eu sei das coisas e o mundo está errado e ignorante e porque não atingiu o meu nível de acadêmico. Não, você está errado se você está pensando assim e acho que você tem muito a reconfigurar as ideias. Acho que foi uma ideia de linha geral que eu queria trazer bem rapidinho para ajudar nesses pensamentos da nossa caminhada.